Vamos começar aqui. Foi. Oi, tudo Oi, bem? Isa, tudo Botei bem? meu óculos, não enxergo ninguém. Tá ótima. Tá me ouvindo bem? Tudo certo. Ah, então tá bem. Dá só um minutinho para a gente começar, para o pessoal Bom, começar a chegar, né? entrar, para o pessoal chegar. Bom, mas vai ficar gravado? Então é o seguinte, eu vou apresentando Luísa. Luísa é nutricionista, pós-graduada em prescrição e suplementação, né, Luísa? E clínica esportiva. Isso. E Luísa tem uma experiência muito particular, muito pessoal também com as questões da ansiedade. Além de ser nutricionista, a Luísa tem uma experiência pessoal muito interessante, né? E a gente vai conversar um pouquinho a respeito da importância da nutrição em caso do tratamento, né, do transtorno de ansiedade, da depressão. Então, Luísa, eu queria te pedir para se apresentar para a gente, falar um pouquinho de você. Tá. Então, como você disse, sou nutricionista, Uhum. já trabalhei em hospital, CTI, emergência, já trabalhei também em restaurante. Hoje em dia eu atendo em consultório particular, clínico. Em relação à minha experiência pessoal, começar do começo. Quando eu era Aham. criança, eu nasci uma criança com um peso normal, mas por volta de 4, 5 anos, eu tive um problema respiratório e comecei a tomar corticoide. E o corticoide Hum, incha, retém líquido, aumenta o apetite, e eu comecei a aumentar o peso. Então eu fui uma criança e uma pré-adolescente com sobrepeso. E com 13 anos, tive um problema no colégio e comecei a sofrer bullying. E a minha reação ao bullying foi parar de comer. Então eu desenvolvi anorexia a partir disso. Assim, geralmente quem desenvolve anorexia hum. escolhe alguns alimentos e os repete sempre. Então, assim, os meus alimentos eram 5: feijão, frango, alface, maçã e leite com essência de baunilha. Eu só consumi esses alimentos por um ano. Então, Caramba. assim, é, eu fiquei 9 meses sem menstruar, e um período super importante da fertilidade, né? Que é a pré-adolescência, adolescência. Uhum, E uhum. justamente quando eu saí daquele ambiente que eu estava, que eu fui para um outro colégio, fui bem recebida e comecei a fazer amizade, diminuí a minha ansiedade e eu me livrei do processo de anorexia. Ou seja, você vê como é que tem importância, né? A importância de você ter um meio, né, solidário, um meio bacana, assim. Exatamente. E a outra experiência com a minha mãe e com a minha avó, né? A minha mãe, ela tem 1,69 m, ela chegou a pesar 145 quilos uma época. Ela fez cirurgia bariátrica, eu devia ter uns 11 anos de idade, mais ou menos. Eu Uhum, sempre uso uma frase que o médico, o Dr. Paulo Ataíde, ele é excelente, infelizmente faleceu já, mas uhum, ele que fez a uhum. cirurgia nela. E ele sempre dizia: eu opero o estômago de vocês, não a cabeça. E é muito importante entender isso, porque a pessoa está na semana seguinte conseguindo comer uma pizza inteira, vai para a mesa de cirurgia, faz a cirurgia bariátrica e acorda conseguindo beber copinhos de alimentos líquidos por semanas. Tudo bem que isso vai mudando com o tempo, mas mesmo assim é uma Uhum. mudança muito brusca. E isso pode gerar ansiedade, pode gerar quadro depressivo e pode gerar outros vícios. Muitas pessoas que Uhum. acabam com a compulsão alimentar, vamos colocar dessa forma, e descontam em bebida alcoólica, em jogos. Sim, Então isso sim. acontece muito. Uhum. E aconteceu É com porque é um ela. Ela começou comportamento a. compulsivo, né? A característica da pessoa Isso, é essa, ter isso. compulsão, né? Por isso que é tão importante o acompanhamento com nutricionista e com psicólogo quando você faz uma cirurgia bariátrica, porque geralmente é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que já está tentando arranjar uma válvula de escape de alguma forma, e isso pode ir para um outro lado. Entendeu? E aí minha Uhum. mãe desenvolveu a depressão com isso, depressão, ansiedade, e a minha Ela avó não teve um materna acompanhamento. teve por pouco tempo, ela se deu alta, entendeu? Uhum. E aí, a minha avó materna, ela é obesa, ela luta contra a obesidade a vida inteira. Então, eu comecei a olhar isso à minha volta e falei: gente, tem alguma coisa estranha. Eu preciso entender um pouco do que está acontecendo, por que as pessoas não conseguem, pelo menos a minha volta, lidar bem com os alimentos. Eu também não estou conseguindo. E isso me levou para a Uhum. nutrição. Olha. Gente, para quem chegou agora, eu estou conversando com a nutricionista Luísa May. A Luísa, além de nutricionista, ela está contando aqui para a gente, ela tem algumas experiências, né, pessoais com relação à alimentação e à ansiedade, né? A Luísa estava contando que ela teve anorexia, né? A Luísa, você chegou a tratar a anorexia?
Porque você falou que quando você trocou de escola, a Luísa sofreu um problema na escola, né? No caso de bullying, e isso gerou nela uma. Acredito que seja uma ansiedade, né? Isso provocou. Isso, tristeza, né? Talvez um princípio de depressão. E eu parei Uhum. de comer. Pois é. E você chegou a tratar naquela época? Não, porque assim, eu nem fui diagnosticada com um profissional. Eu me autodiagnostiquei hoje em dia, olhando para trás e vendo todos os meus sintomas, entendeu? Naquela Uhum, época, uhum. menos ainda, né? O pessoal não se ligava muito nisso. Achava que, que bom, você era gordinha e tá emagrecendo. Que legal, parabéns. Mas não viam que eu tenho 1,70 m. Eu cheguei a pesar 43, 44 quilos. Em menos de um ano. Uhum. Então, assim, foi bem brusco a situação, bem complicada. Eu me lembrei de uma. Bom, isso eu ia falar mais à frente, mas é porque geralmente quando você fala em ansiedade, você fala em comer muito, né? A gente desconta a Isso. ansiedade na comida. Mas uma ocasião, há anos atrás, eu também emagreci muito. Duas situações assim que eu passei de muito estresse, foi uma internação do meu pai e tal. Eu perdi tipo 8 quilos muito rápido, assim, questão de um Uhum. mês. Então, a Aham. ansiedade também pode provocar o efeito contrário. Ao invés de a gente comer muito, eu não percebia que eu não estava me alimentando bem. Eu achava que eu Aham. estava comendo bem. E quanto mais as pessoas, que nem você falou, né? As pessoas olham, falam, nossa, comentam. No meu caso, falavam, Karen, você está muito magra, o que é isso? Quanto mais falavam Sim. aquilo para mim, mais angustiado eu ficava, sabe? Aham. Então, assim, queria que você comentasse sobre isso, a questão da ansiedade, né, na alimentação, como Isso. compulsão, e também Aham. se ela pode provocar esse efeito contrário também na gente, a gente parar de comer, por É comer muito menos, né? normal. É muito normal todo mundo comentar. Quando eu fico ansioso, eu como muito. A gente ouve muito dizer isso. E a explicação, acho que todo mundo já leu alguma coisinha sobre isso, né? Você tenta descontar a sua ansiedade, tenta relaxar de alguma forma. Ou quando você tem depressão, tá muito triste, você tenta ficar alegre de alguma forma. Então você acaba consumindo algum alimento, principalmente açúcar refinado, carboidrato simples, que libera uma Chocolate. enxurrada. Isso, chocolate, que libera uma enxurrada de hormônios, serotonina, dopamina, que vai te aliviar aquela angústia. Mas tem muita gente também que trava a garganta. Não consegue comer mais nada, nem lembra de comer. E isso acontece Uhum. porque existe um mecanismo no nosso corpo chamado fuga ou luta. Por exemplo, você está sentado numa sala, aparece um cachorro ali na porta enorme, rosnando. As pessoas costumam ter dois tipos de reação àquilo. A primeira é a Uhum. luta. Então a pessoa pode ir para cima do cachorro, lutar com ele para ver se consegue se livrar daquela situação. Ou a fuga. Uhum. Ela vai pular pela janela, vai subir numa mesa. E o nosso cérebro ele não entende quando aquela situação está acontecendo ali ou quando ela é psicológica. Então, uma ansiedade que seja psicológica vai causar a mesma reação no nosso corpo, ou de fuga ou luta. E para muitas pessoas é muito complicado, muito difícil conseguir comer nessa situação. Então, elas até esquecem da comida, porque relaxar para comer em uma enxurrada de hormônios de adrenalina muitas vezes é muito difícil, você nem percebe. Então você vê, a cabeça da gente funciona de formas diferentes, né? Algumas Isso, cada pessoas vão organismo é de um realmente jeito. comer mais e outras nem conseguem comer Isso, pelos sentimentos, né? Pela angústia, né? isso. Fica aí em segundo plano. Você tá tão ansiosa, tão nervosa, que você nem lembra. A comida fica assim, não é uma coisa importante, entendeu? Agora, o que é mais comum? Eu acho que o mais comum deve ser você comer Comer mais, muito. né? É muito normal o ganho de peso. Principalmente, mas é aquilo, principalmente para a liberação de serotonina e dopamina. Você tá muito triste ou você tá muito ansioso, você come aquilo, libera hormônios bons, né? Vou colocar assim, no seu organismo, você fica mais relaxado, fica mais feliz. Só que isso é temporário. Depois de meia hora, uma hora, esse Uhum. efeito vai passar e você vai querer comer de novo e isso vai gerando compulsão. Isso acontece por conta da digestão do açúcar, que é rápida, o Isso. açúcar E, exatamente. O açúcar refinado, carboidrato refinado. simples, funciona mais ou menos assim. Comi uma barra de chocolate ao leite inteiro agora. Eu vou ter um pico de glicemia no meu organismo. Vou sentir aquela sensação de prazer, vou ficar relaxado. O que o corpo faz para conseguir tirar aquela glicose do seu organismo? Libera um monte de insulina. Liberou um Hum. monte de insulina, a sua glicose vai subir tão rápido quanto descer. Quando Aí você dá. tem essa queda, isso gera ansiedade, gera estresse. E aí a Hum. glicose ela é muito importante para a gente, para todo o funcionamento do nosso organismo, inclusive do nosso cérebro. Então, se você tá Uhum. com uma hipoglicemia, tá com pouca glicose
circulante no seu organismo, seu corpo vai tentar tirá-la de algum lugar. Então, o que ele faz? Ele libera adrenalina. E aí, esse é o problema. Ou seja, você come uma barra de chocolate, tem um pico de glicose, desce sua glicose e libera adrenalina. Você ficou muito E feliz, aí, você ficou muito mal e se estressou. E aí você e come de aí novo. isso pode provocar não só ansiedade, mas ataque de pânico também, né? Exatamente. Você começa a ficar tão ansioso, você começa, na verdade, a ficar como se fosse um dependente químico mesmo. Porque não deixa de ser. A açúcar, ela causa uma dependência química, né? Então, você começa a correr atrás daquele alimento novamente. Por isso, daqui a uma hora você sente fome de novo. Porque a fome, ela está muito ligada com a quantidade de glicose que está no seu organismo. Então, muita glicose, pouca fome. Quando começa a cair a glicose, você começa a ficar com fome de novo. Se você tem picos rápidos, você sente fome toda hora. Então, você tem vontade de comer toda hora. E a mesma coisa acontece com álcool também. Na verdade, o problema do álcool é que ele é tóxico, né? Então, ninguém deveria consumir álcool teoricamente, porque ele é extremamente Uhum. tóxico para o nosso organismo. Eu falo isso porque ele também Além relaxa, né? Ele também provoca disso, essa sensação de relaxamento. isso, exatamente. Ele mexe com os neurotransmissores, libera serotonina, você fica se sentindo bem, só que depois disso pode gerar culpa. Muitas pessoas se esquecem do que fizeram, ficam tentando lembrar e gera ansiedade. Muitas pessoas passam mal e ficam ansiosas com isso. E além disso, pior é quando você não sente nada de ruim. Porque se você só relaxa, você só tem uma sensação boa com álcool, isso pode gerar ao longo do tempo uma dependência. Quando eu tô triste, eu vou Uhum. beber. Quando eu tô ansioso, eu vou beber. E isso não para, Uhum. você vira um potencial alcoólatra. Entendi. É porque muitas pessoas relatam isso, né? Assim, a gente tem um hábito, né? É cultural mesmo, né? A gente Isso. beber alguma coisa para relaxar, quando a gente está se sentindo um pouco mais, quando está tenso. Então, pessoas com transtorno de ansiedade não fogem à regra, né? Também, às vezes, Não, se permitem beber um pouquinho para relaxar, assim. não tem Mas é muito problema. comum depois a gente se sentir um pouco angustiado, né? Então, Sim, e não tem problema você beber um pouquinho, beber uma taça de vinho no final de semana, isso não vai te fazer mal. Quer dizer, é aquilo, cada organismo reage de uma forma. Tem gente que bebe uma taça de vinho e passa mal. Então, para sim, essa pessoa não é bom. sim. Mas para quem relaxa, não tem problema de vez em quando. O que você tem que ficar sempre atento é se aquilo está sendo uma válvula de escape para sua ansiedade. É isso que não pode Sim, acontecer. é. Estou muito ansioso, vou beber. Isso começa sexta, sábado, domingo. Aí, numa terça, você fica muito ansiosa e você compra uma garrafa de vinho e bebe. E aí começa a virar um Uhum, problema. uhum. É como qualquer dependência, né? Eu tenho um amigo que ele sempre Isso. falava assim, não, eu só fumo quando eu bebo, ele dizia, né? E esse Aham. eu só fumo quando eu bebo passou a ser todos os dias, né? Pois é. E a pessoa Pois é. com ansiedade, ela já tem uma predisposição a desenvolver compulsões também, né? Então, ela tem essa questão. Agora, eu fiquei um pouco chateada com o lance do açúcar do chocolate. Eu sou louca por chocolate. É. E assim, e também tem a questão da TPM. Por exemplo, na TPM, que a mulher fica um pouco mais ansiosa. Também tem isso, né? A gente sente necessidade de comer mais doce. Por que essa necessidade do Isso. doce? Isso é muito normal, porque você está com o hormônio completamente desregulado. Então, tem uma liberação de cortisol ali do nada, uma liberação de adrenalina do nada. Você está tentando, na verdade, buscar esse equilíbrio de novo. Né? O período menstrual, ele é um período que ele desequilibra muito os hormônios da mulher. Então, é muito normal que a gente tente equilibrar ele da melhor forma. E aí, da melhor forma possível seria fazendo exercício físico. Libera os hormônios positivos da mesma forma que Sim. a alimentação, né? Mas se não Uhum. fizer, o chocolate não é proibido. Inclusive, ele entra, para mim, na lista de alimentos indicados para ansiedade. Só que aqueles acima de 70% de cacau, né? Se possível, Aos mais 85%. amargos. Isso, e numa quantidade exata. Então, assim, eu sempre indico, por exemplo, para quem é ansioso, consumir um quadradinho pela manhã e um quadradinho mais ou menos 4 horas da tarde. Por quê? Esses dois períodos são os picos de cortisol, que é o hormônio que causa estresse no nosso organismo. É muito normal que a gente tenha um pico de cortisol entre 7 e 10 da manhã e um pico de cortisol às 4 da tarde. Então, você consumindo um pedacinho de chocolate acima de 70%, nesses horários pode ser que você reduza esse estresse no seu corpo. Ele não é proibido, Uhum. entendeu? Mas assim, evitando aquele que é o leite, né? Aquele que tem muito açúcar, muita gordura, aí realmente pode prejudicar. Então, tá. Então, o melhor, quanto mais amargo, melhor, né? Quanto menos. Isso.
E um pedacinho que você diz é um pedacinho daquele quadradinho. Só Se isso, né? possível, se possível, um quadradinho. Ai, gente, vem cá. Café. Café Vamos lá. também é outra questão, porque todo mundo fala que ansioso não deve beber café. Inclusive, na reunião lá do nosso grupo de apoio, eu Uhum, costumava fazer café descafeinado. Mas não é a mesma uhum. coisa, né? Eu, por exemplo, eu adoro café, eu tomo todo dia de manhã, mas nos dias que eu estou me sentindo um pouco mais ansiosa, eu evito, porque geralmente me dá É taquicardia e tal. Qual é? Me isso. explica pra gente um pouquinho a relação do café com a Tá. ansiedade. Não só o café, mas a cafeína no geral. Então, quando a gente fala de cafeína, o pessoal lembra muito do café, mas o mate e o chá preto também tem cafeína. Então, o Uhum. que a cafeína faz no nosso organismo? Ela libera uma enxurrada de hormônios do sistema nervoso central. E isso pode fazer com que o seu batimento cardíaco comece a acelerar e você comece a gerar uma ansiedade. Então, é esse o problema do excesso de cafeína. Você aumenta a sua frequência cardíaca e isso automaticamente vai gerar uma ansiedade em você. Só que cada pessoa reage de uma forma. Então, tem gente que me diz: olha, eu bebo 2 xícaras de café por dia, 3, 4 e fico bem. Tudo bem, Uhum. você não vai ficar Uhum. ansioso por isso. Mas tem gente que bebe meia xícara e o coração já dispara, já começa a ficar nervoso. Então, é muito importante sempre ler como o seu corpo reage às coisas. Uhum. E a Uhum. dica seria o café descafeinado, né? Ou então um café, que muita gente odeia, mas um café mais ralo. Né? De repente, um café menos concentrado. Ai, minha avó falava, Pois café é. fraco, popopó. Não, o negócio é café forte. Mas café, por exemplo, café expresso eu já percebo que me deixa mais também agitado. Café É, expresso, que é muito pois é. forte, né? Tem mais cafeína. É. Refrigerante também, não tem? Cafeína. Isso. Refrigerante. O chocolate também tem, né? É por isso que eu tô dizendo, sempre a dose. Você pode consumir o chocolate e usar ele para diminuir a sua ansiedade ou para aumentar. Depende de qual tipo você consome e a quantidade. Hum. Gente, a gente sabe que a alimentação é muito importante de um modo geral, né? Uma boa alimentação equilibrada, mas no caso da ansiedade especificamente, que a gente está aqui conversando com a Luísa, né? A Luísa que é nutricionista, e ela estava contando para a gente no início que ela também teve um problema com anorexia e na família também a mãe e a avó. Explica, por favor, conta para a gente de novo um pouquinho, Luísa, a respeito do problema que a sua mãe e a tua avó tiveram também com relação Bom, à alimentação. então, a minha mãe, ela tem 1,69 m, ela chegou a pesar 145 quilos e ela fez a cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica, gente, ela não é. Não entendam como se eu estivesse colocando ela como uma vilã, não. Ela salva muitas vidas. Só que você tem que saber fazer o Uhum. acompanhamento depois. Então é muito importante a nutricionista e o psicólogo estarem juntos. Porque o médico vai operar o seu estômago, não a sua cabeça. Então, a sua mente, ela continua a mesma depois da cirurgia. Ela vai continuar, se for ansiosa, vai continuar ansiosa e pode piorar, porque você não consegue mais comer para relaxar. Então, esses são os perigos. A minha mãe desenvolveu a depressão com isso, a ansiedade com isso, porque ela não fez tratamento Uhum. adequado com a terapeuta, né, e com a nutricionista, e aí não tinha para onde direcionar essa válvula de escape. E a minha avó, desculpa, a minha avó, ela é obesa e a vida inteira sempre foi. Então eu comecei a olhar isso à minha volta e falei, tem alguma coisa acontecendo, né? As pessoas não estão sabendo lidar com a alimentação. Por que está acontecendo isso? E isso foi me encaminhando para a nutrição. No caso, a sua avó é obesa por compulsão alimentar também, uma Sim, questão. Tem a genética compulsão também, né, alimentar. Luísa? É, tem a genética, tem a genética. A genética ela te leva para algumas tendências, mas ela não é decisiva. Porque também existe uma coisa chamada Uhum, memória metabólica. O que é memória metabólica? Ela vai uhum, ser gerada de acordo com o seu comportamento. Então, assim, se eu fico 20, 30, 40 anos sem me exercitar e comendo mal, é muito normal que quando eu começar a comer de forma saudável, começar a fazer exercício, o meu corpo fique um pouco resistente a isso. Porque ele vai entender que isso é uhum. um estresse para ele, isso não é bom. Então ele vai resistir, por isso que muita gente reclama, poxa, eu dei uma emagrecida no começo, mas depois eu comecei a desacelerar, e parece que eu como uma coisinha no final de semana e meu peso já volta rápido, tudo que eu consegui conquistar eu perdi, porque o corpo está tentando voltar para o que ele sempre foi. Então é muito importante a gente ter, por isso que é importante passar de 1 ano, 1 ano e meio no planejamento alimentar novo, no estilo de vida novo, para fixar, para o seu corpo entender que aquela é a nova forma dele de ser. E aquilo não é uma ameaça, entendeu? Uhum. É muito importante o acompanhamento, né, de um psicólogo, né? Sim.
Muito muito. importante. Vem cá, no caso então da gente, dos ansiosos, Uhum. qual seria assim, a alimentação adequada para você? Assim, alimentos que a gente deveria investir mais e alimentos que a gente deveria evitar. Uhum. Vamos lá. As frutas cítricas, elas ajudam a baixar um pouquinho o cortisol no organismo. O cortisol é um hormônio que causa estresse, é um hormônio que ajuda no ganho de peso. Então, laranja, tangerina, limão, morango, todas essas frutas elas vão ajudar muito a baixar o cortisol. Os Uhum, leites e os ovos, eles também vão ajudar. Eles têm triptofano. O triptofano é um aminoácido que ajuda na formação da serotonina, que é aquele hormônio que causa o prazer e o bem-estar. Então, a banana, uhum, leites, ovos, eles também vão auxiliar com isso. O espinafre, ele tem o ácido fólico, que é uma vitamina que existem algumas pesquisas que indicam que quando você tem pouco ácido fólico no seu organismo, você uhum, tende a diminuir a produção de serotonina. Isso é ruim, porque gera mais estresse, gera menos bem-estar. Então, uhum. espinafre, alguns chás, maracujá, camomila também acalmam para quem é ansioso. E aí eu ia colocar aqui o chocolate, que é o que eu falei com você. O chocolate, um quadradinho acima de Ah, é um 70%, quadradinho. dois quadradinhos de Quando manhã você lembra, não pode comer chocolate. Quando você lembra que é só um pedacinho. e outro por volta de 4 da tarde ajudam muito, porque pico de cortisol você vai dar uma baixada nesse hormônio que causa muito estresse. Uhum. Desculpa. Alimentos que você deve evitar, porque a gente conversou, cafeína, é muito importante evitar a cafeína, porque ela vai disparar, pode disparar seu coração em excesso, ela vai causar um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão. Então é E muito aí dá importante aquela estar sensação que acaba muitas vezes provocando crise de pânico, né? Eu falo isso com isso, propriedade. exatamente. Eu adoro um Exato, pois café, mas exatamente. E o açúcar refinado, carboidrato simples que eu conversei com você, você vai ter um pico de glicose no seu organismo tão rápido que ele também vai cair. Pouca glicose no organismo libera adrenalina. Liberou adrenalina é aquela sensação de luta ou fuga, aquele desespero, aquela ansiedade. Então, evitar, quanto mais puder evitar produto industrializado, açúcar refinado, melhor. Uh, isso inclui macarrão, isso inclui pizza, né? isso, Biscoito. pão. E aí, gente, nada é proibido. O problema é o excesso, entendeu? Então, Estou assim, ficando desolada, estou ficando desolada, Luísa. Ah, nada é proibido, nada é proibido. Um final de semana você vai comer uma pizza à noite, não vai acontecer nada. Não é esse o problema. O problema é que o pão francês, o sanduíche, a pizza, ela faz parte muitas vezes da rotina da pessoa. Então, diariamente, é. ela vai comer 2 pães franceses por dia. Ela vai comer pizza quarta, vai comer quinta, vai comer no sábado e uma no domingo. Aí vai começando a acumular. Esse é o problema. E isso pode gerar um impacto negativo. Mas você comer no final de semana, você comer uma ou outra, não tem problema nenhum. Ou seja, esse açúcar todo a gente pode, ele pode, a gente vai acumulando no organismo e ele pode realmente gerar mais ansiedade. O consumo excessivo de açúcar, ele pode provocar Isso realmente mais pode, ansiedade. pode provocar ansiedade. Você fica gerando muitos picos de glicemia no seu organismo. Quando você tem essa queda, você gera estresse. Não tem jeito. O organismo com hipoglicemia vai ficar estressado e vai gerar compulsão. Eu não sei se você já reparou, quando você come no fast food, não sei se você come ou não, mas quando você come no fast food, você sente fome muito rápido. Eu não sei se isso acontece com você. Depois de 1 hora e meia, você tá com fome já. Na hora Sim, daquela estufada, né? E depois de depois. 1 hora e meia, você fica, nossa, que fome, estranho. É justamente por isso. Você teve um pico de glicemia, caiu essa glicemia e te gerou essa fome de novo. Porque é muito rápido. Por isso que o ideal é comer sempre fibra. As fibras, elas ajudam muito com isso. As fibras são dos legumes, das verduras, dos cereais. Elas vão ajudar muito com isso, porque elas vão desacelerar essa curva da glicemia. Ao invés de você fazer isso e isso, você vai fazer isso aqui. Então, você vai sentir fome muito tempo depois de 3, 4 horas, e vai ser uma fome amena, não vai ser uma fome desesperadora de uma pessoa que está hipoglicêmica. Uhum. E o açúcar refinado, qual é o melhor para substituir o açúcar refinado? Tem o Então, demerara, tô falando do isso, mascavo, eu nunca sei qual. Eu acho que isso, o sabor é muito forte do mascavo. O é demerara também diferente. não me adaptei muito. Como é que a gente substitui É isso, o açúcar diferente. refinado? Se você quiser substituir por um açúcar e não por um adoçante, o ideal do adoçante, por exemplo, é a estévia. Todo mundo pergunta, estévia ou sucralose? São os que
agridem menos o organismo por serem mais naturais. Mas se for um açúcar, Uhum, quanto mais casquinha ele tiver, melhor. Então, quanto mais escuro ele for, melhor. Por que que o açúcar refinado é uhum, ruim? Porque ele passou por vários processos de refinamento na indústria, ele ficou branquinho. uhum, E aí uhum. tira toda a casca que tem vitamina, que tem um pouquinho de fibra, né? Então ele dá aquele pico de glicemia muito forte. O ideal é sempre tentar, o quanto mais integral esse açúcar for, melhor. Então, demerara, mascavo, todos eles são mais integrais do que o açúcar branco. Uhum, tá. Você falou do adoçante, o melhor é o É stevia e é stevia? sucralose, são os que são menos Uhum. piores para o organismo. Lá atrás, quando começaram com o lance de adoçante, a dúvida era se o melhor era o aspartame, se era a sacarose, não é isso? É, Ah, é. Mas o aspartame não é mais indicado hoje em dia, ele é bem tóxico ao longo do tempo. Assim, tem muitas uhum, pesquisas indicando que o acúmulo dele no organismo pode ser bem tóxico. entendi. Você falou do Ah, chá também, do chá preto, que é rico. Ah, perdão, pode falar. não, eu falo dos probióticos também. Porque assim, o nosso intestino ele é tido como o segundo cérebro do nosso corpo já. Então, existem muitas liberações de hormônio ali. Existem muitas bactérias, elas vão influenciar completamente, diretamente na nossa saúde e até no nosso humor. Então é muito importante cuidar do intestino. Quanto mais saudável ele tiver, é menos provável que você tenha pelo menos a ansiedade por culpa dele, né? Então, assim, fibra e probiótico é muito importante. Fibra eu já falei, fruta, legume, vegetal, não tem muito para onde fugir. Os Uhum. probióticos a gente encontra muito em iogurte natural. Não sei se você ouviu falar, se já ouviu falar. É Uhum. kefir e kombucha. Não, Tá não, vendendo esse sim, o segundo sim, eu ganhei de uma amiga até. isso. Uhum. E aí dá até para fazer em casa. Depois eu até posto no meu Instagram algumas dicas de como Aham. fazer o kefir e Ah, o kombucha em legal. casa. E aí eles ajudam a proliferação da microbiota saudável do organismo. E isso ajuda Uhum. muito a nossa parte psicológica, inclusive, por causa da liberação hormonal. Eu ia falar do chá, você mencionou o chá preto, né? Que ele também é rico em cafeína, né? É, Então, assim, porque às vezes a isso. gente acha que o chá é natural, né? Algumas coisas são naturais, mas Isso. Isso. mesmo coisas naturais, às vezes se você consome em excesso, às vezes nem em excesso, alguns chás eu reparo que também me dão um pouco de taquicardia, né? Então, assim, Isso. tem chá que a gente toma para acalmar, camomila, erva doce, Maracujá. né? É, Então, mas assim, chá mate, por exemplo, já o chá preto, chá bem, mate, isso. Tudo já tem cafeína. são. Porque assim, É, independente de serem naturais, por exemplo, a gente só falou de alimento natural agora. Basicamente, esse tempo todo a gente está falando de alimentos naturais. Os alimentos, eles têm influência em liberação hormonal no nosso organismo. Então, é muito importante ter cautela quando você vai consumir um chá. Uhum. O chá não é liberado, assim como não são todos os alimentos que são liberados, assim, de forma livre. Porque você consome um alimento, ele Uhum. pode liberar a endorfina e pode causar uma boa sensação, ou ele pode liberar adrenalina. E você ficar Uhum. muito ansioso. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá certo. Vamos ver aqui mais essa pauta. Vamos ver. Você falou de frutas, frutas que são boas, né? Que é para a gente consumir, que são as cítricas. Isso. Elas vão ajudar a diminuir os níveis de cortisol altos no organismo. E o cortisol é justamente o hormônio que causa o estresse e que ajuda com o ganho de peso. Importante frisar isso também. Eu ia te perguntar, então, quais os princípios básicos para uma alimentação mais saudável, né? De um modo geral, e mais especificamente para o ansioso, que é mais ou menos o que você falou, né? Alguns Isso, alimentos que isso. são que a gente deve evitar. Pessoal, café, infelizmente, café, Não precisa chocolate, cortar, né? Não precisa evitar, cortar. né? Só evita o excesso, vai entendendo como aquilo funciona no seu corpo. Tem muita gente que consegue beber muito café e fica bem. Então vai entendendo, por exemplo, eu bebo café não acontece nada. É como se não tivesse bebido nada. Então, assim, depende muito de como vai reagir o seu organismo. Vai Uhum. prestando atenção nessas coisas, porque às vezes a gente vai comendo as coisas ao longo do dia, não preste atenção, chega no final do dia, tá ansioso, não sabe por quê. E aí, quando você vai ver, de repente você estava no trabalho, você foi levantando, pegando cafezinho, e você bebeu 8 cafezinhos no dia. E você não percebeu. Então, isso que é importante. Você citou as frutas, tá correndo por muitos lugares que a frutose ela pode aumentar a ansiedade, né?
eu queria desmistificar um pouquinho isso, porque tem muita gente parando de tomar fruta por isso. Comer fruta por isso. Eu bebi ele tomar, eu li ele tomar e falei tomar. Aham, E assim, não acontece isso. O que acontece é o seguinte, se você comer uma maçã, ela tem frutose, mas ela também tem fibra. E isso vai fazer com que a sua glicemia não dê aquele pico, vai subir lentamente, descer lentamente, então não tem problema. O problema é que a indústria isolou a frutose e colocou em produtos industrializados. E aí sim, você quando consumir aquela frutose vai ter um pico de glicemia como se fosse um açúcar refinado. Entendeu? Então a fruta não é o problema. O problema é que eles isolaram o carboidrato da fruta e botaram no produto industrializado. E aí sim é o problema. Mas mesmo o consumo de fruta também, por exemplo, eu gosto de banana. Se eu comer muita banana, também pode, eu posso ter um acúmulo de frutose De e isso também glicemia, gerar um pico de ansiedade? glicemia, pode, se você tiver tendência a isso, de repente se você tiver uma pré-diabetes, assim, eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível. A gente faz um monte de Uhum. artigo científico, estuda pra caramba e cada ser humano é um ser humano. Então, assim, a gente tenta generalizar para ter uma orientação geral. Mas você pode virar para mim e me dizer, se eu comer 3 bananas, eu fico ansiosa. Tudo bem. Mas assim, Uhum. a banana, por exemplo, ela tem triptofano, ela vai ajudar na serotonina, então ela vai relaxar você, na verdade, né? Mas cada É corpo é de um jeito. por isso que é tão importante, né, você ter um acompanhamento assim individualizado, né? Na hora que você recebe o teu Isso. paciente, você fazer uma anamnese bem feita. A partir dali você vai fazer uma dieta. Por exemplo, a minha dieta não vai ser a mesma da outra pessoa, É justamente por muito essas peculiaridades, né, do organismo de cada um, né? que ouvir, O, né, o paciente, ouvir, porque o que eu reparo é que muitas vezes por a gente aprender uma coisa na faculdade, ou tá aquilo ali na literatura, tá aquilo ali no artigo científico, o paciente fala, por exemplo, eu como maçã e fico enjoado. E aí eu fico, não, mas maçã não tem por que deixar ninguém enjoado. E aí eu não ouço o paciente. Na verdade, ninguém conhece mais o organismo dele do que ele. Então, eu preciso ouvir, tentar adequar o que eu sei na literatura e chegar no meio termo para atender de forma individualizada, senão não vai dar certo. uhum. Ó, o campeão tá dizendo aqui que toma uma caneca de café antes de dormir. E Ih, meu Deus. ok. Não, eu E tudo sempre tomo certo. café também à noite. Agora, Tudo bem. determinados períodos eu percebo, se eu tô mais ansiosa, eu evito, porque se eu tomar uma xícara de café, eu vou ter taquicardia, não tem jeito. E aí a Exatamente. taquicardia, ela acaba evoluindo muitas vezes para uma crise de pânico, né? Exatamente. Então, eu acabo evitando. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, Luísa, para ver se tem alguma pergunta, se você quiser dar uma olhadinha aqui comigo, Tá. para ver se a gente. Eu estou tentando baixar aqui, gente. Ó, momento de perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta para a Luísa. Luísa é nutricionista. Luísa é pós-graduada em prescrição de suplementação e clínica esportiva. Tá? E a Luísa já passou por uma anorexia quando mais novinha. Né? Vamos lá. Conseguiu, Luísa, ver? Mais ou menos. Eu tô. Às vezes vai para baixo aqui, é o problema da live. No caso a gente falou da ansiedade, né? Mas assim, mais da metade dos casos mais da metade das pessoas com transtornos de ansiedade acabam desenvolvendo também depressão, né? Isso. Então, assim, a alimentação, no caso de pessoas com ansiedade, a gente falou. No caso de pessoas com depressão, associada ou não, assim, a alimentação, ela é diferente? Ela também tem alguma característica especial, assim? Ela Ela é deve muito ser. semelhante, porque na verdade o que a gente tem que trabalhar sempre são com alimentos que causam bem-estar e diminuem o estresse da pessoa. Independente se ela dela ser ansiosa ou dela ter uma depressão naquele momento ou ter uma crise de pânico. O importante é evitar alimentos que vão estressar, que vão causar uma aceleração no coração, causar uma ansiedade e priorizar alimentos que vão acalmar a pessoa, né? Então é muito parecido, é muito semelhante, porque assim, por exemplo, se você ingere um alimento que libera endorfina, você vai sentir uma sensação de bem-estar. E isso Não serve está. tanto para a ansiedade quanto para a tristeza. Então é muito Uhum. semelhante uma alimentação da outra. Tá ótimo. A Andrea está Perguntar comentando aqui. se alguns. A Juliana perguntou se alguns antidepressivos aumentam a fome. Eu acho que foi isso.
Sim, alguns antidepressivos aumentam a fome, infelizmente. E é por isso que é importante o acompanhamento com o nutricionista e com o terapeuta. Para a gente conseguir adequar esses picos de compulsão, de fome que vai acontecer. É sempre importante a gente entender que você não pode ficar com fome. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Não fique com fome. Porque ficar com fome vai abrir brecha para você comer o que tiver na sua frente. Para você acabar indo para um alimento no açúcar refinado, de um carboidrato simples, para você acabar indo para um pão, para uma pizza, para um chocolate. Você vai para qualquer coisa que tiver na sua frente. Então, manter a Uhum. despensa e a geladeira sempre cheias de frutas, legumes, cereais, oleaginosas, produtos que podem te causar saciedade, mas vão te fazer bem, vão te ajudar muito. Eu indico também muito a pipoca para algumas pessoas, porque muitas vezes a pessoa tem a vontade de ficar comendo e mastigando, e a pipoca é cheia de fibra, não tem tanta caloria. Se você fizer ela direitinho, sem um monte de óleo, ela pode te ajudar a diminuir um pouco a ansiedade e a vontade de comer em excesso. Você vai Agora, comendo, vai mastigando um tempão. Luísa, o meu filho Pedro, que você conhece, né, deve estar assistindo. Por favor, você pode Um falar beijo para pra ele que a ele. pipoca é sem muita manteiga? Sem muita manteiga e sem muito óleo. Ouviu, Também né, que não tinha Pedro? É muito... Pipoca é bom, mas sem muita manteiga, porque é uma briga aqui em isso. casa por causa dessa manteiga. E a pipoca artificial também não é legal, de micro-ondas. Ela equivale a mais ou menos 2 pães franceses e meio. Então, assim, não é Uhum. legal. O milho, ele tem baixa caloria e muita fibra. Então, assim, é um ótimo alimento. Você pode consumir o milho muito bem, mas tem que saber fazer. Então, ou faz no micro-ondas, existem formas de fazer também no micro-ondas pelo ar, ou tem aquela pipoqueira, né, que faz só pelo ar, ou mesmo na panela, mas com pouco óleo, pouca manteiga, Pouco que fica óleo. tudo certo. É, É porque a pipoca também é calórica beça, né? É, não, não, o milho não é tão calórico. Quando você vai ver uma xícara de pipoca estourada, do milho estourado, não é tão calórico. Só que a gente enche com tanto, bota tanta coisa, bota caldo quinor, bota leite condensado, manteiga, acho que o problema é esse. leite condensado, açúcar, tudo, É. chocolate, aí. Quando eu fiquei grávida, eu engordei 19 quilos. E aí Aham. aí o médico, eu lembro que ele falava assim, Karen, o que que você anda comendo? Eu falei, eu como muita pipoca, eu gosto de pipoca. Só que era Aham. pipoca cheia de leite condensado. Então ele falava, segura nesse leite condensado aí, né? Eu achava que eu fiquei com aquilo na cabeça, que a pipoca que engordava. Então, Pois menos é, mal. Mas a esse é o manteiga é problema. minha. Não, o milho não. Tem outra pergunta aqui, peraí. Deixa eu A ver. Juliana falou sobre o antidepressivo. Então, realmente, como a Luísa estava falando, né? A Moema também, minha psiquiatra, fez uma live aqui comigo, falou sobre isso. Algumas pessoas. Porque assim, são vários antidepressivos, né? Às vezes parecidos, mas dependendo, depois da anamnese também, claro, bem feita, ela prescreve um antidepressivo para cada um, né? Então, tem algumas pessoas que reclamam que emagrecem demais, outros que engordam. Tem alguns antidepressivos que também não sei se não provocam, mas ajudam, né, a pessoa no emagrecimento. Então acaba que tem gente que usa o antidepressivo muitas vezes Pra não isso. para o tratamento da ansiedade e da depressão. Você sabe, né? Mas acabam usando o Sim. antidepressivo para emagrecer, né? É. E E é já uma outros pena, porque antidepressivos, infelizmente, alguns, provocam ganho de peso. alguns profissionais prescrevem os antidepressivos para emagrecer. Isso é complicado, né? Muito Ah, complicado. entendi. Não como parte do tratamento. Porque assim, a gente estava falando, por exemplo, no caso de dependência química, né? No caso de tabagismo, muitas vezes no tratamento antitabagismo, eles prescrevem antidepressivo para poder Sim, auxiliar, né, a pessoa sim. naquela retirada, porque ela muitas vezes tem abstinência. Mas você está falando que alguns profissionais prescrevem antidepressivo com o objetivo especificamente de Para emagrecer. emagrecer, para inibir a fome. Não é na Infelizmente. dieta, não é para ajudar na dieta, assim, Para como um ajudar. suporte. Como um suporte. Só que é muito complicado isso, porque assim, quando você começa a tomar um medicamento e você emagrece, mesmo que você regule a sua alimentação, você não está emagrecendo só por causa da alimentação, você está emagrecendo por causa do medicamento. E quando você cortar esse medicamento, como é que vai ser? Então, por isso que quando as pessoas usam o medicamento para emagrecimento, elas se frustram depois. Porque dificilmente Hum, uma pessoa vai usar o medicamento como uma bengala e vai mudar completamente o estilo de vida dela e depois vai retirar aquele remédio e não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que é muito melhor você começar com uma reeducação alimentar e com atividade física, porque você vai mais devagar, mas você consegue manter. Você não vai ter retirada de um medicamento no futuro. uhum. Não, a minha Tem uma dúvida era pesquisa. assim,
A Pode minha falar, dúvida pode. era se a minha dúvida era se a pessoa usava o antidepressivo para emagrecer ou se usava o antidepressivo no tratamento para auxiliar como é que eu vou dizer? É, como no caso do tabagismo que eu te falei, a pessoa utiliza o antidepressivo porque provavelmente ela vai sentir essa retirada da nicotina, né? Ela vai ter abstinência. Isso, Então, o antidepressivo ele entra para isso. auxiliar. Mas assim, eu fiquei na dúvida se o profissional ele prescreve para o emagrecimento. Por exemplo, você é muito direta, a fluoxetina, por exemplo, a fluoxetina é usada por muitas mulheres para emagrecer, né? A fluoxetina é usada no tratamento da depressão, da ansiedade. Muitas mulheres com TPM muito forte também costumam usar durante o período da TPM, né? Mas tem muita gente usando para emagrecer. É essa a questão, né? Que é o perigo de se usar esse tipo de medicamento para isso, Sim, né? sim. E geralmente as pessoas ouvem a indicação de alguém que tomou e aí emagreceu, e aí começam a tomar também e É. não fazem ideia dos efeitos colaterais, da dependência química que isso pode causar. Tem o campeão, Uhum. ele perguntou aqui, E tá, deu uma travadinha. tá, é, Travou, Luísa, não te ouvi. vou Eu também não te ouvi. ver se você está me ouvindo agora. Eu tô te ouvindo mais ou menos. Travou para mim aqui um pouquinho. Voltou? Pronto, agora voltou. Acho que voltou. Voltou? Então tá. O campeão, ele perguntou se fast food pode agravar uma depressão, né? Tá me ouvindo? Ou tá travando ainda? Tô. Se o quê? Pode gravar? O fast food. Ah, tá, tá. Então, é, o fast food ele pode causar esse efeito de você ter o pico da glicemia, desce sua glicemia e você libera aquela enxurrada de adrenalina. E aí, isso Uhum. acontecendo, você pode gerar uma ansiedade, pode começar a ficar triste se não consumir novamente. Vamos colocar dessa forma: ficar mais depressivo, ficar mais ansioso, se não ficar consumindo para poder ter aquele pico de glicose, ter aquela liberação de serotonina, te Uhum. causando bem-estar. Então, você começa a sentir falta disso, e aí sim pode agravar de certa forma. Não é tão direto, mas indiretamente ele pode agravar. Ah, ótimo. Ó, Ai, peraí. A Morinda falou que antidepressivo que ela toma é usado no tratamento para diminuir o apetite. Isso acontece mesmo. Mas ela usa pela Entendeu? depressão, não para emagrecer, né? É A muito Juliana também importante usar falou pelo sobre motivo reeducação. certo e com acompanhamento. Juliana falou que teve que fazer reeducação, né, alimentar, que é difícil. Uhum. Mas é o ideal, né, Luísa? No caso, o que seria ideal? Uma dieta ou uma reeducação alimentar? É, na minha opinião, a dieta nunca é ideal para ninguém. Assim, ela só. Para não dizer ninguém, uma pessoa que está com, de repente, uma diabetes muito grave, uma doença muito grave, e aí a gente precisa cortar rapidamente, senão de fato ela vai começar a desenvolver, pode ter uma parada cardíaca, pode ter que fazer uma amputação de membro. Aí sim, a gente Uhum. faz uma reeducação alimentar, uma dieta muito restrita. Mas para alguém que quer emagrecer, que quer uma qualidade de vida melhor, o ideal sempre é a reeducação alimentar. Porque quando um paciente vai no meu consultório, eu quero que ele saia de lá é, e ele volte algumas vezes, né, para poder fazer a revisão, mas que ele não dependa de mim. Que ele não fique preso a pegar um papel e ficar lendo quantas colheres ele pode comer. Ele tem que se acostumar a entender o que são os Uhum. alimentos. Ele tem que se acostumar a conseguir fazer escolhas sozinho, sem ter que, de repente, me mandar uma mensagem no WhatsApp desesperado, porque chegou o final de semana e ele não sabe se ele pode comer um brigadeiro ou não. Não tem que ser assim, tem que ser leve. A reeducação alimentar ela precisa ser espontânea. Porque o problema é que a pessoa Uhum. pensa assim, eu vou começar segunda-feira uma dieta, e aí já gera aquela ansiedade, e aí já começa a comer tudo no final de semana para poder fazer a despedida. Isso acontece muito, a despedida Sempre da. segunda-feira, né? É sempre É, segunda-feira, né? e tem a despedida, tem A muita gente que vai fazer despedida é comida ótima. bariátrica e faz isso, faz a despedida. E, gente, Mentira! dessa forma é muito difícil. Porque você está encarando a reeducação alimentar como uma coisa ruim. Que você precisa fazer uma despedida antes, porque você vai, meu Deus, a partir de agora eu não posso comer mais nada, e dessa forma não funciona. Por isso que, na minha opinião, né, cada nutricionista segue uma linha, mas assim, eu sigo a linha de que eu tento adequar para o paciente
o que ele já faz. Então, assim, se a pessoa virar para mim e fala, eu como 2 pães franceses de manhã, eu não vou virar para ela e falar assim, a partir de amanhã você só vai comer meio copo de iogurte de manhã, tá? A pessoa vai surtar, ela não vai conseguir ficar assim, isso não vai durar muito tempo. Então, o ideal, o que eu faço? Eu pego aquele pão e substituo por um pão integral. Não precisa deixar de comer pão no início. Vamos lá, come pão. Mas vamos comer um pão com a composição melhor, que vai cair melhor no seu organismo, que vai ser mais Mas bem por que não é tão distribuído. gostoso, Luísa? O pão integral não é tão gostoso quanto o pãozinho lá de leite. Ó, minha tia tá aqui comentando, seu afilhado não gosta de doce, mas ama chocolate. Um quadradinho para ele é difícil. Eu Eu tenho concordo com o seu afilhado. Eu concordo. Arthur, beijo pro É Arthur. muito pouco. Tadinho. Mas ele come bem, ele come muito bem. É um orgulho. Então, não é a mesma coisa porque a gente tem um paladar viciado. Por exemplo, uma criança. Uma criança nasceu, ela tem 1, 2, 3 anos, aí a pessoa fala assim, dá um pedacinho de brigadeiro pra ela, tadinha, ela tá sofrendo. Ela nunca provou brigadeiro na vida dela. Ela não tá sofrendo. É o nosso paladar que é viciado. Então, por isso que eu sempre comento, a gente vai adequando aos pouquinhos e mudando o seu paladar. Quando a gente come muito carboidrato simples, ou então um doce, o leite condensado, ele é muito popular aqui no Brasil, né? Mas assim, se você for para os Estados Unidos, não tem leite condensado. Se você for para do Japão, eles não costumam comer as coisas tão doces assim. Então a gente tem um paladar brasileiro muito viciado em doce, a gente está acostumado a muito açúcar. Mas isso é mutável, você vai mudando com o tempo. Conforme você vai, só tem que aguentar um tempinho. Você vai mudando aos pouquinhos a sua alimentação e você vai começando a achar, às vezes, o brigadeiro muito doce. E muita gente comenta comigo, eu tô fazendo planejamento há 40, 45 dias e eu tô começando, eu provei refrigerante e achei muito doce. Eu provei um chocolate ao leite e achei muito doce, porque o paladar tá mudando. Mas isso tem que ser aos poucos. Não é da noite pro dia, não é você cortar tudo, porque não dá certo, gera ansiedade, ainda mais para quem é ansioso. A alimentação restrita para quem é ansioso dificilmente funciona. Não vai funcionar. Ela precisa mudar aos poucos, com calma. Por isso que é importante o tratamento individualizado, porque a gente vai entendendo quais são os hábitos da pessoa, quais são os vícios, qual o momento do dia que ela sente mais fome, mais vontade de comer doce, mais vontade de comer pão, e vai tentando substituir com artifícios ali. Como é que você substitui um chocolate? Um chocolate. Bom, se a pessoa me diz que só come chocolate ao leite, a gente vai aumentando um pouquinho a quantidade de cacau. Então, por exemplo, compra um 40% cacau. Ele é bem doce ainda. Então, você começa a comer. Eu como meia barra por dia. Tá bom, vamos lá. Vamos reduzir para 2 fileiras, 40%. Começa dessa forma. E aí, se a pessoa consegue, na outra semana, vamos reduzir, vamos então aumentar a quantidade de cacau? Vê se você consegue comer uns 55%. E assim a gente vai fazendo dessa forma. E no final a pessoa tá comendo o amargo 2, 3 vezes na semana e não tá nem percebendo. Não tá sentindo aquela falta, né, tão forte do doce. O problema é que quando a pessoa começa uma dieta, que é o que chamam por aí, a partir da segunda-feira ela não vai mais botar chocolate na boca. E aí não costuma dar certo. Porque quando chegar na sexta, ela tá tão angustiada na sexta-feira que ela vai comprar um chocolate ao leite e comer inteira. Não tem jeito. Tem que fazer gradualmente. A mesma coisa com bebida. Não chega pra pessoa, você não pode mais beber cerveja. Não existe, não vai funcionar, gente. Na prática, dificilmente funciona. Tem gente que lida bem com isso, mas geralmente o que eu vejo no consultório é o seguinte, você bebe quanto? Eu bebo 10 latinhas no final de semana. Vamos reduzir para 7? A pessoa reduz para 7. Por isso que muitas vezes... Depende da relação que a pessoa tem com álcool, né? Tem casos que tem que ser álcool zero mesmo, né? Com certeza. Se a pessoa já é alcoólatra, ela precisa estar junto com a nutricionista, ter também a terapia. E a terapia, ela serve justamente para isso, né? Para entender o porquê que ela tá com esse vício no álcool, sempre tem um fator por trás, que seja genético, que seja principalmente psicológico e emocional. Tratar isso, conforme ela for tratando, é mais fácil a gente ir retirando esse álcool da vida dela. É claro, isso que eu digo gradual é sempre uma situação que não é uma situação limítrofe. Né? Não é uma situação de, se essa pessoa não baixar o peso rápido, ela vai ter que amputar um membro porque ela está com a diabetes compensada. Não, aí não tem jeito. A gente não pode fazer uma alimentação gradual. Mas
com a rotina, geralmente quem quer perder peso, quem não está se sentindo bem, ou quer ganhar peso, a gente precisa ir mudando aos poucos. Porque, ainda mais para quem é ansioso. Começar uma dieta é um evento, né? Ainda mais para quem é ansioso. É muito complicado. É complicado. E seguir a dieta também, eu acho. Você Isso, manter a dieta. Você pode até começar, mas não isso. continua, né? E depois que você emagrece, principalmente. Você começa a fazer dieta, você emagrece, você fica feliz, passa 1, 2 meses. Ah, vou Acabou. comer uma pizza porque, né, eu já tô no meu peso mesmo. E aí as coisas começam a É. descompensar. Mas por quê? Porque foi feito 1, 2 meses de uma dieta. Que, na verdade, dieta é um nome que a gente chama assim, popularmente, mas nem quer dizer isso. Mas assim, foi feito 1, 2 meses de uma alimentação muito restrita. Que você aguentou, você suportou até o momento que você não aguentou mais. E aí você volta para os seus hábitos antigos. Você não pode suportar um planejamento alimentar. Você precisa mudar de forma normal, de forma instintiva, de forma Uhum. amena, o mais ameno possível. Se você estiver suportando, você não vai suportar pelo resto da vida. E aí você pula de nutricionista em nutricionista, você não consegue chegar no seu objetivo nunca. Luísa, você estava falando da questão do paladar que vai mudando também, né? Tem uma coisa que assim sempre me chamou a atenção, é que quando eu resolvia fazer alguma dieta tal, geralmente era para emagrecer um pouquinho, né? Uhum. É, eu reparava que quanto menos gordura eu comia, menos gordura eu sentia vontade de comer. Por exemplo, quando eu estou numa fase de comer junk foods, né? McDonald's, enfim, eu percebo que eu sinto muita vontade de comer com frequência. E que Uhum. quando eu não como, quando eu resolvo tirar isso da minha dieta, eu não sinto vontade. A gordura também vicia, a gordura também, Bem, ela provoca isso. é igual, é igual. Eu costumo dizer, gordura, açúcar refinado e carboidrato simples, eles são a tríade que vicia. Né? Ah, então Todos tem. eles são altamente viciantes. Você fica viciado no sabor, ainda mais se for industrializado. Eles utilizam muitos ingredientes de produtos industrializados para você ter que eles ativam as suas papilas gustativas para você ter vontade de comer mais. Aquele slogan, que eu não posso falar o nome de marca, mas aquele slogan é impossível comer um só, não é à Ah, pode toa. falar, que aqui não tem problema, não. Não é à toa. É impossível comer um só porque eles colocam É da, vários ingredientes ali é da que você Elma né? começa. Isso. Você Mas é começa a comer. impossível mesmo, né? É É impossível. impossível. É impossível. Eles fazem de propósito. Você realmente tem vontade de comer sem parar. E ainda tem isso. Além de substâncias para ativar sua apelo gustativa, ainda tem as cores. As cores também influenciam na nossa mente. Então, o McDonald's não é Lembro, vermelho né? à toa. O ambiente vermelho, amarelo, ele dá mais fome do que o ambiente azulado, esverdeado. Isso parece loucura, mas não é. Existem vários estudos sobre isso. E Sim, eles sim. utilizam as embalagens com essas cores para que a gente consuma mais. São cores atrativas que geram fome no nosso cérebro. E Uhum. além das substâncias, então a gordura é exatamente isso. E além disso, a gordura ela dá um sabor específico no alimento. Ele fica mais saboroso, parece que as suas papilas gustativas ficam mais felizes, né? Quando você come. Então, quanto menos você tiver essa experiência, mais distante ela fica, mais sua papila gustativa, suas papilas gustativas começam a acostumar com outros tipos de sabores. Você começa a sentir o doce da maçã que você não sentia. Então, isso te sacia. Comer um chocolate, comer uma maçã em seguida é um sofrimento. Porque você prova aquilo e fala, meu Deus, como o chocolate é melhor, né? Ah, e outra coisa, falei maçã. Maçã dá fome? Porque Dá, assim, dá. dá. Ah, vou Muita comer uma gente maçãzinha pergunta antes de isso. dormir para matar fome. Aí daqui a pouco você tá tá a barriga roncando. Gente, eu fiquei com mais fome. O que É, acontece? acontece. A maçã ela tem fibra insolúvel e solúvel na casca e dentro dela. Então, ela uma. Vamos colocar de uma forma assim, bem popular, uma bola de fibra. Então você consome e ela vai como se fosse limpando o seu organismo. Ela é muito boa, inclusive, para o organismo. Ela ajuda muito no Limpa, deixa tudo intestino, limpo, vazio, no né? estômago, só que você fica com fome depois. O ideal é que sempre que você vai comer uma maçã, come um pouquinho de castanha junto, come uma granola, toma um iogurte com uma chia junto, para você não ficar com tanta fome. A maçã, ela realmente tem muita gente me relata isso. Não é? A barriga chega a roncar. Ô, Acontece. Luísa, você viu que tem a pergunta do Alisson a respeito do Não, complexo de vitaminas? Ele cadê? perguntou se tem algum complexo de vitaminas que ajude a baixar a ansiedade. Peraí, deu uma travada aqui. Por favor? Ah, e a- ah,
Peraí. Tá, voltou. Tô te vendo. Voltou. Vamos lá. Complexo vitamínico. Assim, eu não posso fazer uma indicação de um complexo vitamínico aqui, porque eu precisaria estar com o paciente no meu consultório, ver qual é o caso dele. O que é muito importante a gente saber que, primeiro, complexo vitamínico não costuma engordar. Tem muita gente que tem medo disso. Eu não vou tomar, um complexo vitamínico que pode me engordar. Calma, não acontece isso. Segundo, só vale a pena você consumir vitamina de forma encapsulada se você, tá com alguma deficiência, ou dois, não consegue suprir essa deficiência através dos alimentos. Então, não começa a consumir, porque você pode ter. Existe hipervitaminose. E a hipervitaminose é o excesso de vitamina no organismo. Existem algumas vitaminas. Depende da vitamina. Pode ter problema no fígado, problema renal, depende da vitamina. É muito sério, você não pode consumir vitamina em excesso. Então, existem vitaminas que são hidrossolúveis, se você consumir em excesso, você vai fazer xixi. Então, tô me enchendo de vitamina C. Vitamina C é hidrossolúvel, você vai fazer xixi. Se você tomar muito, você está gastando dinheiro para ir no banheiro. Mas as vitaminas que são lipossolúveis, elas são muito complicadas. Porque a vitamina A, D, E e K. São 4 vitaminas. A, D, E e K. Elas 4, se você consumir em excesso, elas vão ficar acumuladas no seu organismo. E isso pode sobrecarregar seu fígado, seus rins. Então, muito cuidado com o complexo vitamínico. Não toma sem orientação. É necessário fazer um exame de sangue e ir no nutricionista ou no médico para poder entender se você está precisando dessas vitaminas. Sim, mas aí no caso, beleza. Entendeu? A pessoa foi no nutricionista, fez os exames direitinho. Pode ser que um complexo vitamínico ele ajude a. Foi isso que o Alisson perguntou, Sim. não foi? Ácido fólico, vitamina D, tudo isso pode ajudar na produção certa de serotonina, baixar o cortisol. Todas essas vitaminas, o nosso corpo ele precisa estar sempre em equilíbrio. Se ele tiver em equilíbrio, todos os hormônios são produzidos de forma correta. Se ele não tiver em equilíbrio, você pode ter algum problema na produção hormonal. Isso também pode gerar ansiedade e depressão ao longo do tempo. Tá vendo, né, gente? A alimentação que eu estava falando, a alimentação ela é importante de um modo geral, né? Mas nos casos de ansiedade e depressão também, a gente tem que ficar atento, né? Retomando, recapitulando, porque a gente está se encaminhando aqui para o final, Luísa. Vamos só recapitular então. Alimentação para pessoa com ansiedade e depressão. Vamos lá. Alimentos que a gente deve investir e alimentos que a gente não deve, que a gente deve evitar. Vamos lá. Não esqueçam também do ômega 3, tá? Parece que eu vou fazer propaganda top term, né? Não, mas não. O ômega 3. O ômega 3. Existem alguns estudos que a baixa de ômega 3 no organismo, nem tinha falado sobre isso aqui, ele pode contribuir para o desenvolvimento da ansiedade e da depressão. Então, chia, linhaça, peixes tidos como gordos, né? Sardinha, salmão, eles têm bastante ômega 3, é sempre importante consumir a quantidade certa disso. Leites e ovos, banana, eles vão ter triptofano, que vão ajudar na produção de serotonina no organismo. Espinafre vai ter o ácido fólico, tem várias pesquisas indicando que pouco ácido fólico também causa pouca produção de serotonina. Então, você precisa ter a quantidade de ácido fólico, que é uma vitamina, de forma correta no seu organismo. O espinafre tem ácido fólico. Alguns chás, maracujá, camomila também ajudam. O chocolate, se for acima de 70%, consumido na quantidade certa, sem excesso, pela manhã, no fim da tarde, pode ajudar também a baixar um pouquinho os níveis do cortisol do organismo. Fala. Luísa, faltam 10 segundos. Eu vou encerrar aqui. A gente pode voltar só para encerrar? Pode. Tá bom? Gente, vou encerrar rapidinho, a gente está voltando já, tá? Tá bom. E pronto. Então, é isso. E as fibras e os probióticos. Não esqueçam das fibras e dos probióticos, da saúde intestinal. O intestino é o segundo cérebro do nosso corpo. Muito importante, lá tem várias liberações de hormônios. A microbiota saudável contribui muito para a gente evitar processos de ansiedade. Então, iogurte natural, fibras. Então, quanto mais produtos integrais vocês puderem consumir, melhor, para aumentar o consumo de fibra, frutas, verduras, legumes. E agora a gente vai para a parte dos alimentos ruins, né? Os que atrapalham. Vamos lá. Cafeína
não tem jeito, mas não precisa cortar, gente. Cortar a cafeína também. Uma coisa importante falar aqui. Cortar a cafeína da noite para o dia, se você consome muito, pode gerar abstinência. Isso também gera um processo de ansiedade. Então, se você consome Ah, muita cafeína, vai diminuindo, vai sim. reduzindo esse consumo, tá? Cortar da noite para o Uhum. dia também não é legal. Açúcar refinado, produtos industrializados, carboidrato simples, que é o quê? Pão, pizza, tudo que o pessoal adora comer no final de semana. O pessoal não, eu também, tá, gente? O nutricionista também come besteira, né? Só não faz, só não consumir muito, gente. O consumo em excesso que é o problema, tá? Todos os De qualquer dias, uma coisa, né? quantidade muito grande. Ah, eu vou no rodízio de pizza 2 vezes na semana. E esse é o problema. Não é numa sexta-feira à Deus noite me você pedir livre, uma quem me pizza. dera, Luísa. Pois é. Não é no final de semana você pedir uma pizza. Isso não é um problema. Isso é normal. Você também precisa da socialização. Né? Você precisa também comer uma besteirinha de vez em quando com a sua namorada, com seu namorado, com seus familiares, porque isso me faz parte da sua saúde mental. Então, a alimentação ela não pode sabotar a sua saúde mental. Ela precisa ajudar a sua saúde mental. É muito importante Uhum. isso, né? Às vezes a gente fica tão angustiado com não comer alguma coisa específica, ou de repente ficar numa dieta certinha e aí acaba não indo numa festa, e aí acaba no final de semana, não posso sair porque eu tô comendo certo. Isso também não vai dar certo, porque você acaba gerando uma ansiedade a partir disso. Sai, vai na festa, come o que você tiver que comer no dia seguinte e volta a comer de forma certa. Isso é importante. Uhum. O problema é que as pessoas começam a comer uma besteirinha na sexta-noite, só param na segunda de manhã. E aí sim vai ter um impacto negativo na sua saúde. Comer uma pizza na sexta-noite não vai fazer nada. Não vai acontecer nada. Você não vai ter um problema por causa disso. Claro, se você não tiver uma diabetes compensada, alguma doença. Estou falando pessoa, né, que não tem uma patologia prévia. Né? Uhum. A frutose, novamente, pode comer fruta, não tem problema. O problema é o produto industrializado com a frutose. E o álcool, né, que a gente conversou. Uma meia taça de Uhum. vinho, às vezes, no dia para relaxar, não tem problema, não precisa cortar isso, gente. Ah, não posso beber vinho nunca mais na minha vida. Não, não existe isso. O que você não pode é Uhum. começar a usar o vinho, ou o vinho, uma cerveja, que seja, como uma forma de fuga. Aí eu tô triste, eu vou beber. Aí eu tô ansioso, eu vou beber. E aí? Você pode acabar desenvolvendo um alcoolismo a partir disso. É esse o problema. Uhum. Não é, não é o esporádico, né? É o que vira rotina. Sim, não só o álcool, como outros alimentos também, né? Ter esse cuidado para a coisa não se transformar numa compulsão, Isso. Tem uma né? pessoa que, ó, a Lala, ela tá dizendo que ela perdeu tudo, mas vai ficar gravado aqui no GTV, não vai? Isso, já compartilhei no GTV, tá? Isso, Depois você vou ver por pode lá. assistir lá. Roberta está aqui falando que tem uma péssima alimentação por conta do trabalho, da correria, toma muito café, principalmente quando estou trabalhando. Então, a Uhum. Luísa está falando aqui que a gente, né, que tem ansiedade, assim, deve evitar café. Infelizmente, porque eu também adoro café. Mas existem alguns alimentos que são considerados como, não sei se é panicoso que fala, Luísa? Não, É alimentos o quê? panicosos. Alimentos, existe isso? O Alimentos quê? panicosos, alimentos que podem provocar uma. Ventando aqui. Alimentos que podem provocar ansiedade, mais ansiedade e crise de Então, pânico, né? No caso, ela está exatamente. falando o açúcar refinado, o café, Carboidrato o simples, álcool. eles isso podem provocar. Mas é aquilo, e aí por isso é importante o nutricionista e fazer o tratamento de forma individualizada. Tem milhares de pacientes que eles têm uma rotina, na verdade, uma parte assim, tem uma rotina agitada, fica na rua o dia inteiro, come na rua, uma correria para lá e para cá, e a gente consegue adequar. Geralmente, um dos artifícios que eu uso é usar muitos alimentos secos que você pode carregar na bolsa e na mochila, que são saudáveis. Então, ao longo do dia, você pode enfiar a mão na mochila, na bolsa e comer. Isso faz toda a diferença, porque principalmente no lanche, a pessoa acaba indo no pão de queijo, indo no salgado, indo no que tem ali, no biscoitinho, no creme cracker, que é cheio de manteiga. Só que se você tiver vários alimentos com você, na sua bolsa, na sua mochila, te ajuda. Você não vai precisar optar pelo que tem na sua frente, você já vai ter alguma coisa para comer ali. Então, pessoas que, Exemplifique esses alimentos secos. por exemplo, semente de abóbora, tem umas cenourinhas também que você pode carregar com você, tem vários biscoitos integrais, e eu explico como ler
E aí precisaria de uma outra live. Depois a gente pode fazer Um uma live sobre MMzinho rótulo aqui. não, né? Assim, no lugar no lugar da semente de abóbora, um MM, não, né? Não, melhor não. Aí é difícil mesmo. Mas assim, a gente poderia até fazer uma outra live sobre isso qualquer dia, sobre ler rótulo. Ler rótulo é muito importante. Eu vou fazer uma postagem depois lá sobre isso. Você Se eles saber ler fizessem um rótulo, rótulo com a letrinha um pouquinho maior, também ajudava, Luísa. Você não, e com uma cor também que não poderia. te confunda, porque eles fazem branco ou verde para você achar que é saudável, não é. Você vai ler os Não, e componentes e tudo não que, por são. exemplo, rótulo vem sempre assim, integral. Integral. Porque geralmente o integral a gente associa a uma coisa mais saudável. Isso. Mas aí você Procede. precisa ver. O integral não necessariamente é menos calórico. Às vezes ele é mais calórico, depende do que você está querendo. Depende do que você precisa. Se você precisa de uma alimentação mais saudável, se você está precisando perder peso em pouco tempo. Se você está Uhum, precisando não, perder peso em pouco tempo, um consumo excessivo de produto integral também não é muito legal. Mas é claro que é melhor integral do que refinado. Mas você também não pode consumir o uhum. pacote inteiro. Muitas pessoas veem um pacote lá. Ah, é integral, vou comer ele inteiro. E aí isso pode causar algum problema. Você pode ter um ganho de peso ao longo do tempo. Por isso que é importante saber ler composição e tabela nutricional. Deveria ter isso nos colégios. A gente deveria aprender isso desde o colégio. Porque, assim, composição, por exemplo, não sei se você sabe, mas o primeiro nome que está ali, ele é ele é em ordem decrescente. Quando você lê Hum. composição no rótulo, o primeiro alimento é o que mais tem ali dentro. O primeiro ingrediente é o que mais tem ali dentro. E o último é o que menos tem. Então, às vezes, você pega um suco de caixinha e lê assim: açúcar, conservante, lá no final, extrato, polpa de uva. Tipo, Lá no final. É quase o que nada. menos tem ali dentro. Então, se você sabe ler isso, você consegue comprar vários alimentos em loja de produtos naturais ou em mercado de forma certa. Porque você vai conseguir olhar aquilo e saber se aquilo é uma enganação ou não. E não contar só a caloria também. É outra questão. Muitas vezes a pessoa só bate o olho na caloria. Tem muita caloria ruim, tem pouca caloria ruim. Nem sempre você precisa ver o que tem ali dentro. Se ele tem muita caloria, mas tem castanha, tem nozes, tem uma farinha integral, tem chia, ele é bom. Não necessariamente é ruim, né? Então, às vezes você Acabaram vai até de consumir. perguntar. Acabaram de Desculpa. perguntar? Sobre passas e nozes, se fazem bem. Passas e nozes. Faz, mas também tem uma medida certinha por dia, dependendo da pessoa. Porque o que acontece? O problema de frutas em forma de passas é assim: você compra banana passa e você come 5. Você jamais comeria 5 bananas de uma vez, se fosse normal. Seria muito difícil. Só que a banana passa você consegue. E é isso que tem que ter cuidado, entendeu? Então tem aquela quantidade certa. Uhum. Se Maria, beijo. É uma paciente minha Ah, maravilhosa. Um orgulho. Então é isso, gente. Entendeu? Então tem que tomar castanha, cuidado com isso. Pode falar. a castanha ela pode ter algum princípio assim ansiolítico, alguma coisa assim, porque não sei se é impressão minha, mas às vezes eu adoro castanha. Mas Uhum. quando eu como, assim, geralmente vem uma quantidade grande e eu não sou de comer pouco. Eu às vezes Ninguém eu é. sinto, Castanha. não tem gente, eu acho tão chique, tem gente que consegue comer assim pouquinho. E desde criança, Luísa, a minha relação com comida é desde muito pequenininha, assim, minha mãe sempre contava assim que tudo para mim era comida. Passeio, se não tivesse, eu sempre perguntava o que ia ter para comer. Ah, a gente vai de carro, a gente vai parar em algum lugar para lanchar? Aí ia de avião, que horas é o lanche, sabe? Eu sempre fui muito ligada eu sempre fui muito gulosa. E até hoje eu sou assim, para comer um pouquinho é difícil. Então, a castanha que eu gosto, se eu comer demais, que não é incomum, eu sinto um Uhum. pouco de também agitação. A castanha, você sabe dizer se tem alguma Então, relação com isso ou não? É impressão, castanha ela coisa da tem minha ômega cabeça. 3. Ela tem ômega 3 que, na verdade, ajudaria no processo de não ficar ansioso. Mas é aquilo, cada organismo é de uma forma. Eu não posso dizer para você que é uma impressão sua. De repente, não é uma impressão sua. Pode ser que a castanha tenha um efeito no seu corpo que te deixe mais ansiosa. De repente, podem estar surgindo Gordura? alguns tipos de estudos lá nos Estados Unidos que estão começando a comprovar que a castanha talvez influencie na ansiedade. A ciência, a medicina, ela é muito mutável. Porque o tempo todo acontecem estudos, o tempo todo a gente está provando uma coisa ou outra. Então, pode acontecer de repente, a castanha realmente causar ansiedade. Não é um alimento que entra na lista de
alimentos que causam depressão, ou ansiedade, ou ataque de pânico. Mas para você pode acontecer. Deixa eu só mandar um beijo para minha avó, gente. Minha avó tá assistindo, linda. Ah, beijo pra avó da Luísa. Um beijo. Que nem eu tô falando que é muito mutável, que nem a questão do ovo, né? A questão do ovo, da soja. O ovo, cada hora, o ovo é um vilão. Não, o ovo não é. Então, eu Não estava é? conversando sobre isso outro dia. Eu quero aproveitar para desmistificar isso aqui. Olha só. O ovo é o seguinte, não é nem do questão do ovo. O que acontece é que hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa pela internet. Então a gente tem acesso a muitos estudos. Então é muito normal que um estudo comece a ser feito lá em Harvard agora, dizendo que o ovo pode ocasionar colesterol alto e a gente fique sabendo aqui. E aí isso vira uma corrente. E aí todo mundo diz que o ovo faz mal. E aí eles, lá no estudo, eles comprovam que não faz mal. Aí eles avisam que não faz mal. Aí parece que estão desmentindo. O problema é que, como a informação está rodando muito, a gente fica sabendo dos estudos quando eles estão começando. E antigamente isso não existia. Você só ficava sabendo de um estudo quando ele estava comprovado, sendo publicado, já tudo certinho. Então você sabia, ó, o ovo não faz mal. Pronto. Mas a gente fica sabendo desde o início. Então, parece que a nutrição é uma doideira, porque cada hora dizem uma coisa, não é isso? É porque tem muitos estudos acontecendo e a informação está rodando. Essa polêmica do ovo, ela é antiga, né? É, muito antiga. Não é? Porque o ovo ele tem uma quantidade de colesterol na gema, né, especificamente, que não é baixa, só que depende do seu estilo de vida. É o que eu sempre converso. Às vezes a pessoa está acostumada a comer um monte de manteiga, de margarina, com pão, um monte de coisa assim todo dia, e ela troca por um ovo. Vai ser muito mais saudável, mesmo tendo colesterol. Então a gente precisa ver qual o seu padrão alimentar. Se você é uma pessoa que tem baixa ingestão de colesterol, talvez se você começar a comer muito ovo, pode ter um impacto negativo. Mas como é o seu padrão alimentar? É por isso que tem que ser individual. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu saber. Achou aí? Tá, a Lala perguntou, gostaria de saber em relação ao magnésio, ajuda na relação da ansiedade ou sobre algum suplemento. Tá. O magnésio, ele também entra na lista de alimentos, né, colocar dessa forma, que auxiliam também no controle da ansiedade. Ele pode auxiliar, é aquilo, não existe um milagre, gente. Você não vai comer não é como se fosse um remédio. Aliás, nenhum remédio resolve, né? Você pode saber mais do que eu sobre isso. O remédio, ele auxilia, ele é uma das bengalas para você conseguir chegar no seu objetivo. Porque a ansiedade, ela sempre tem um motivo, né? Sempre tem uma origem. E aí, descobrir essa origem é mais importante. Mas o magnésio pode comer na banana, no ovo, em alguns alimentos assim, também auxilia. De certa forma, não faz mal, não vai te causar ansiedade. Falar. O tratamento da ansiedade, né, gente, da depressão é multidisciplinar, né? Ele envolve a psiquiatria, a psicologia, né, outras terapias, envolve a nutrição também, né? É isso que a gente está conversando aqui. Como é importante a gente ter esse tipo de informação, que muitas vezes a gente está se alimentando mal, não sabe e provocando com isso crises de ansiedade, né? A Luísa estava falando aqui com a gente sobre alimentos que podem aumentar a ansiedade, a gente muitas vezes nem sabe, né? Então, como é importante a gente se informar, né? E a questão da educação alimentar também. E nada é proibido. É muito importante que a gente entenda que a proibição ela gera ansiedade. Então, se você está buscando uma alimentação para diminuir a sua ansiedade e recebe proibição quando chega no profissional, você vai sair de lá mais ansioso do que você entrou. Então, o ideal é sempre adequar. Se você souber o que é melhor você comer e o que é pior, e você puder priorizar o que te faz colocar mais bem, né? Não existe, mas assim, o que vai cair melhor no seu organismo. E se você puder evitar o que vai te causar alguns malefícios, seria, né, entendeu? Bem positivo. Bacana, viu, gente? Olha, a primeira parte da live ficou salva aqui no IGTV. Quero agradecer demais, Luísa. Olha, gente, também agradecer aqui a presença de muita gente bacana que entrou aqui, tá? Mestre Piratiev, treinador da Seleção Brasileira de Wrestling. Muito obrigada, uma honra tê-lo aqui na minha live. Simone, Roberta, Andréia, Alisson, olha, muita Lala. Muito obrigada a todo mundo, tá, gente? Luísa, você atende aqui no Rio, né? Atendo no Rio, na freguesia em Niterói. Você está atendendo agora?
E tô na Você tá atendendo? freguesia em Niterói, voltei com os atendimentos, com toda a segurança possível, né? E também atendo online, o Uhum. CRM ele liberou atendimento online em período de pandemia. Então, nesse momento eu atendo em qualquer lugar, né? Porque online a gente consegue atender em qualquer estado, qualquer país. Olha, tá vendo, gente? Então, olha, sigam Luísa May, nutricionista, uma amiga querida. Foi muito bom ter você aqui, adorei. Vamos Ah, ver o se a gente prazer foi faz meu, outra, adorei. como você falou. Se quiser sugerir outros temas, a gente conversar mais. Fiquei muito feliz de ter você. Muito obrigada por ter vindo aqui. É, tá chegando mais perguntas, gente. Olha, Tá travando um pouquinho. não entendi. Voltou, voltou, tava travando. A gente vai ter que encerrar, mas qualquer coisa, entre em contato com a Luísa, tá bom? Luísa, um beijo enorme para Acompanha lá que eu sempre você. vou colocando um monte de informação no Instagram, que se tiverem dúvida, ideia de postagem, pode me mandar também, que eu sempre tento ler isso para poder colocar ali e ajudar todo mundo. Nossa, seu trabalho é muito bacana, maravilhoso. Adorei, Obrigada. aprendi muito. Vou tentar me controlar no chocolate, com meu pedacinho de chocolate, tá bem? Pessoal, muito Tá obrigada a ótimo. todos que vieram. Beijo, gente. Beijo, beijo, tchau. Tchau.